Olá, bem-vindas ao Cordão de Rabo, que iniciou há pouco tempo um novo ciclo de estudos bíblicos. Estamos a estudar, Adelaide, o livro de Jonas, juntas. Esse missionário relutante que trouxe uma mensagem que lhes gostou muito. Deus até salva os nossos inimigos. É verdade, e que grande golpe que foi para este israelita orgulhoso, nacionalista, não é? Entender que Deus pode estender graça a quem Ele bem entende, a quem Ele bem quer, não é? Vamos estudar? Vamos lá. Se ainda não leste o capítulo 2, vai lá, lê agora mesmo, põe o vídeo em pausa, nós aguardamos. Ok, então, de relance, podemos dizer que é desde logo bem diferente do capítulo 1, não é, Adelaide? Nem é preciso ler, porque a mancha gráfica denuncia logo uma mudança estrutural. Se olhares para os versos 2 a 9, parece que estamos perante um salmo, não dirias? Realmente, parece mesmo. Mas antes de avançar, vamos só relembrar o que é que dizia o capítulo 1. Sim. Muito bem, então, o capítulo 1 de Jonas trouxe-nos um profeta relutante, como tu disseste, em oferecer a salvação aos habitantes de Nínive. Deus teve de intervir, então, diretamente, através de uma grande tempestade, que fez o quê, essa tempestade? Essa tempestade revelou-o como Senhor de toda a criação, soberano sobre todos os homens, livre de estender graça a todos aqueles que nele creiam. Então, terminou o capítulo 1 com o que poderia ter sido um suicídio de Jonas, não é? Um sacrifício, e que à primeira vista parecia até mesmo ser castigo de Deus. Jonas foi atirado ao mar a seu pedido e os marinheiros ficaram absolutamente aterrados, não é? Convencidos que este Deus terrível era maravilhosamente capaz de acalmar até o próprio mar, que inspirava tanto terror em toda a gente, mas especialmente os marinheiros. Assim, nós vimos então a primeira conversão do livro de Jonas a acontecer, e mesmo contra a vontade do próprio Jonas, não é? Que não interferiu de todo, nem para um lado nem para o outro, em relação a essa conversão, e entendemos como a misericórdia de Deus pode ser para todos, para profetas e para pagãos, não é? E depois, o capítulo 2, que é o que estudamos esta semana, inicia-se e encerra-se, isto já para vos dar assim uma imagem geral, com a evidência da misericórdia de Deus. Jonas não se afoga, antes é resgatado por um grande peixe, não é? Amando de Deus, que depois o deixa em terra seca, também amando de Deus. E no meio, assim em sanduíche, encontramos este salmo, que é reminiscente de outros salmos, diria eu, em que nós conseguimos escutar a oração do profeta e a resposta de Deus. Este paralelismo que nós encontramos neste salmo, não é? Sim, isso mesmo. Ora bem, mas por que é que estamos a falar em estrutura? Quem conhece o Cordão de Rabo já sabe que nós falamos muito de estrutura, não é? E de contexto e estas coisas, estas technicalities, não é? Técnicas. É isso. Porque estamos a aplicar juntas o método Leia, em que nós fazemos o quê? Nós lemos o texto, observamos a estrutura e o contexto, interpretamos o seu significado à luz do entendimento dos leitores originais e de como esse entendimento nos conduz a Jesus e ao cumprimento das Escrituras. E depois, no fim, é que aplicamos, discernindo quem Deus é e de que modo é que isso vai afetar a nossa maneira de viver. Muito bem, vamos lá. Não é? Então, vamos só ao estudo e relembrar. Olha, estava a estudar este texto com a nossa amiga, a Sara Reis, e ela disse uma coisa que eu anotei, que eu achei muito ilustrativa, se calhar, não é? Sim, muito ilustrativa. Olha o que ela disse. A tempestade não estava apenas do lado de fora. O caos também estava do lado de dentro. Ao lado dentro dos estava. corações. Estava mesmo. Bem visto. É. E então no capítulo 1, Adelaide, nós vimos conflitos constantes, uns altos e uns baixos. Começamos logo com a falta de compaixão no início da narrativa, em que Jonas não quer que os gentios se salvem. Depois, reconhecer que aquela tempestade era, de facto, por causa do seu pecado. Depois ele volta a ter compaixão pelos marinheiros, quando lhes sugere, olha, lancem-me ao mar, vocês não precisam de pagar por isto, a culpa é só minha. E os marinheiros, em resposta, têm compaixão dele, não é, Adelaide? Porque eles tentam remar até à terra para ver se conseguem salvar a vida. Realmente. Ficaram muito impressionados, não é? Então, até disseram que não nos deixes como responsáveis pelo sangue de um homem inocente. Estavam mesmo convencidos do que estavam a fazer, não é?
Isso está no texto. Hein? Está no texto. É mesmo um caldeirão inconstante de emoções. Vemos a justiça própria de Jonas. Ele, para julgar quem vira as costas para Deus, ele mesmo acaba por virar as costas para Deus. Desobediência, clara. Isso. E idolatria. Nós vemos idolatria no texto. Inicialmente pelos marinheiros pagãos, mas também Essa é óbvia. Não Sim, é? essa Claro, é óbvia. é. Nós olhamos, ai, que gente tão idólatra. E depois percebemos a idolatria do próprio Jonas, que é homem de Deus. Sim. O ídolo da justiça própria, a desobediência de não querer cumprir com a vontade de Deus. Mas, apesar deste conflito de Jonas, ele reconhece a sua culpa também, não é? Não podemos deixar isto de lado. Nós vemos, sim, aqui o arrependimento imperfeito de Jonas, mas que não deixa de ser real, como homem de Deus, não é? Então, Adelaide, eu digo, qual é o conflito de Jonas? Ele quer pagar pela própria desobediência, mas de maneira imediatista. Atirem-me, lancem-me fora, que isto acaba logo. Existe o reconhecimento do seu erro? Existe. E existe a compaixão pelos marinheiros? Existe. Jonas sabe, e ele declara isto nos capítulos mais para a frente, que Deus é o quê? Ele é compassivo, é misericordioso, é paciente e cheio de amor. Mas o que é que ele não faz no capítulo 1 que ele faz no capítulo 2? No capítulo 1, Jonas não ora. E então nós vemos a inconstância do ser humano que é revelada aqui. Mesmo sendo do Senhor, só existe uma pessoa nesta narrativa toda, e vou dizer, na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, só existe uma pessoa que é constante. Quem é? É Deus. É aquela resposta da escola bíblica dominical. Ou é Jesus, ou é Deus. E agora que a Stella já disse tudo, nós embalamos aqui, guardamos os nossos livrinhos e vamos todas para casa. Dizemos amém, sim senhora, minha senhora. Não! Nós aqui não somos como aqueles cãezinhos de plástico que só abanam a cabecinha na parte de trás dos táxis, está bem? Nós vamos fazer esta caminhada juntas. Como é que a Stella consegue chegar às conclusões que nós chegamos no primeiro capítulo também e que vamos chegar a este? Vamos lá então juntas, verso a verso, olhando para a estrutura primeiro, e já abordámos essa questão, olhando até para a própria mancha gráfica, para o facto de ser também no seu conteúdo, como a Célia estava a dizer, completamente diferente, porque vemos Jonas a fazer algo de diferente em relação ao primeiro capítulo, não é? Então, mas vemos que nós chegamos neste capítulo 2, e aliás é preciso dizer que na Bíblia Hebraica, e também para quem tem a Bíblia para Todos, que é uma tradução da Sociedade Bíblica de Portugal, vão encontrar também uma diferença em relação a outras Bíblias, por exemplo, porque na Bíblia Hebraica, então, o capítulo 2 de Jonas, nós já dissemos isto na semana passada, começava no versículo 17 do capítulo 1. E porquê? Porque há uma mudança de facto considerável a acontecer de um ponto para o outro. Então, o que é que nós vamos ver? Que aqui neste 17 do capítulo 1, que em algumas é o capítulo 2, estamos a entrar de facto, ou já entramos, aliás, a partir do 16, num novo cenário, não é? Vamos então olhar para esta estrutura do capítulo 2, Stella. Guia-nos lá. Sim, é isso mesmo. O versículo 17 em algumas Bíblias está ligado com o versículo 1, não é? Do capítulo 2. Porquê? Porque estamos perante um novo cenário, não é? E o que é que acontece aqui no primeiro versículo do capítulo 2? Uma narração do que está a acontecer dentro da barriga do peixe, não é? E então o narrador aqui, ele conta o que aconteceu, mas ele também desempenha o papel de Jonas na oração em forma de poesia descrita entre os versículos 2 ao versículo 9 do segundo capítulo. E é aqui que nós podemos prestar atenção aos verbos. Por exemplo, Jonas orou, está na segunda pessoa, só que muda para a primeira pessoa a partir do segundo versículo. E ele vai falando na primeira pessoa até ao versículo 9. Correto, sim senhora. Podem verificar aí nas vossas Bíblias essa mudança na pessoa, do sujeito. É verdade. A oração de Jonas é uma descrição quase palpável, cheia de imagens. As imagens são angustiantes, são frias, são escuras, metem medo. É ou não é, Adelaide? Concordas? Realmente, sim, sim. Mas perante estas imagens todas, logo no versículo 2, nós vemos que Jonas clama ao Senhor e é o que Deus ouve e responde.
do lugar mais profundo. Em algumas traduções aparece Sheol, que também pode ser traduzido por profundezas, por morte e sepulcro. Mas atenção, Jonas não estava no Sheol aqui. Isto é apenas um uso poético da experiência de quase morte que ele estava a passar. E nós podemos ler algo muito parecido nos Salmos 30, versículo 3. Pois podemos, aliás, se a tua Bíblia tem referências cruzadas, e se não tem, era bom comprares uma que tenha, porque elas dão mesmo muito jeito. De certeza que essas referências cruzadas te levam então para Salmos, também para o livro de Lamentações. E escuta, as referências cruzadas são mesmo das melhores ferramentas que nós podemos ter para entendermos melhor um texto da Bíblia. Porque, na verdade, todos os 66 livros que formam a Bíblia formam um só livro, não é? Em termos do seu tema principal, de como, por exemplo, a misericórdia de Deus se estende a todos, aos que estão perdidos, não é? Do juízo iminente que nos aguarda e que o próprio Jesus executará. Há pontes, há sempre pontes, ligações entre cada livro que se estabelecem pelas palavras usadas, daqui a importância da palavra. E também, se tens acesso a uma concordância Strong, que aliás também há online, é muito útil para tu encontrares então estes fios condutores entre uma passagem e outra, entre um livro e o outro. Neste caso, é bom de facto olharmos para o Salmo 130, que era um salmo cantado naquela caminhada anual que os peregrinos faziam até Jerusalém, muitas vezes de lugares muito distantes, não é? E que especificamente usa esse mesmo frasear, essa mesma expressão que na Vulgata Latina tornou-se muito conhecido pelo mundo fora, em várias instâncias da nossa história, como sendo na tradução do latim. Eu não sei falar latim, aliás, ninguém sabe como é que o latim soava, por isso o que eu vou dizer serve tão bem como qualquer outra pessoa. E dizia assim: De profundis clamavi ad te, Domine. E este clamor é tão real para o ser humano que há de facto centenas de obras artísticas que já foram inspiradas por este mesmo Salmo 130 a que estamos a referir. Eu lembro-me, por exemplo, para falarmos do contexto português, não é, da lusofonia, de um livro escrito pelo médico, que também é escritor, José Cardoso Pires, em 1995, que tinha exatamente este título, De Profundis, e que relatava o que os ingleses também chamam mesmo de The Belly of the Whale, a barriga da baleia. Por causa de quê, minhas queridas? De Jonas. Ou seja, mais uma evidência de como a Bíblia influencia a cultura à sua volta, não é? Muitas vezes as pessoas nem têm noção qual é a referência que está a ser feita. E é muito interessante este livro de José Cardoso Pires, porque ele teve um AVC, e sendo escritor, e sendo médico, sendo um homem que lida com o seu cérebro, com as palavras, com a sua expressividade, ficou com afasia. Ficou com afasia, não só com afasia, que é a impossibilidade de falar, também não conseguia ler, não conseguia discernir os símbolos que nós vemos na página como sendo palavras. Então ele esteve assim durante um bom tempo, um tempo suficiente para ele chamar este período da vida dele como uma morte branca. Esse Sheol, essa sensação de estarmos no mundo dos mortos, de pertencermos a um mundo, uma espécie de um desfazamento da nossa identidade, uma realidade que nos é tão estranha, tão hostil, que só podemos representá-la como sendo o Sheol, o mundo dos mortos. Infelizmente, o José Cardoso Pires não sobreviveu a um segundo AVC, porque esse foi o relato do primeiro, e faleceu 3 anos depois. Mas é um livrinho pequenino, só 70 páginas, e que eu recomendo a leitura. Uau. Um mundo angustiante, esse pelo qual ele passou. Pois, o ser humano sabe então o que é a angústia, não é? Sabemos, e é mesmo isso que nós temos nesta passagem. É um tempo de angústia. Esta oração não é um pedido para Deus salvá-lo do ventre do peixe, mas uma resposta de agradecimento por Deus tê-lo salvado usando o peixe. É uma oração de agradecimento pelo livramento da morte que Deus preparou. Jonas aqui reconhece de imediato que a barriga do peixe não é castigo, mas sim um livramento. Realmente, ora aí está, mais uma vez, a ideia que foi defendida na semana passada. E vê-se isso mesmo no verso 6, neste clímax, não é? Depois de todo este desfiar, vamos dizer assim, da sua situação, da sua angústia, da sua dificuldade, do facto de ter pedido a Deus que o livrasse, vemos a resposta, não é? Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Então, apesar de Jonas não merecer este livramento, nós vemos a graça de Deus, que aqui é o sujeito principal desta ação, não é? E assim entramos na resolução, não é, Stella? Entre o versículo 7 e o versículo 9,
É uma resolução que encontramos aqui. E vemos então a resposta de Jonas, como tu apontaste há pouco no capítulo 1, perante a aflição, perante a tempestade, perante toda aquela angústia, Jonas não orou. Tinha uma solução humana. Opa, acabem comigo e acaba-se o vosso problema. Pois, mas a solução humana nunca é uma boa solução quando ela não está em linha com as soluções de Deus, não é? E a melhor de todas, a melhor resolução que nós podemos tomar é orar como Jonas fez. Ele orou, ele agradeceu a Deus pelo livramento, ele reconheceu a misericórdia de Deus e o seu pecado que o levou ao arrependimento. Ele lembrou-se da comunhão com Deus no Santo Templo. Eu não estou a dizer nada disto de cor, isto é exatamente o que está aqui no salmo que Jonas canta ao Senhor, não é? E assim ele oferece sacrifícios com ações de graça e votos, que nos remete para o que os marinheiros fizeram, lembram-se, no capítulo 1. Ação de graça, gratidão a Deus e votos, sacrifícios, adoração, como os marinheiros fizeram. E assim Jonas reconhece a soberania do Senhor sobre a salvação dos homens, não é? Sim. Vamos ver então com detalhe isso que tu resumiste, Adelaide. Vamos lá. Olha, nós vemos uma repetição no versículo 4 e versículo 7 do Santo Templo. Jonas, na sua oração, ele fala do Santo Templo 2 vezes. Ele tem vontade de estar na presença do Senhor. No versículo 8, vemos que ele reconhece o seu pecado, que o afastou da misericórdia de Deus. Olhem só o que os ídolos fazem. Os ídolos dos nossos corações afastam-nos da misericórdia do Senhor. No caso dele, e muitas vezes no nosso caso também, justiça própria. E até podemos falar um bocadinho de nacionalismo, pois Jonas, ele achava que o seu povo era mais importante. Lembram-se? Ele não queria ir para Nínive. E nós sabemos disto e podemos dizer isto porque quando nós lemos outros livros da Bíblia, quando vamos para Gênesis, para Êxodo, nós lembramos-nos das promessas que Deus fez com quem? Com o pai Abraão. O que é que Deus disse a Abraão? Que ele iria abençoar as famílias de todas as nações. Então, não era para Jonas decidir quem é que Deus ia abençoar. Não é? Deus já tinha decidido quem é que ele ia abençoar e ele já tinha dito isso a Abraão. Então Jonas, aqui neste versículo 8, ele reconhece o seu pecado e reconhece também nesta oração a sua pequenez. E ao ver isso, ele reconhece a grandeza de Deus, a sua compaixão e a sua bondade. E então nós ouvimos esta grande declaração: a salvação pertence ao Senhor. Ai, Jonas, e se tu não te esquecesses disso no próximo capítulo? Era tão bom. Mas não acaba aqui o livro. Pois não! Bom, mas esta de facto é uma ideia absolutamente central do livro como um todo, que aliás é ecoada, como tu disseste, por outros livros da Bíblia, não é? E como referências cruzadas eu posso dar-vos os Salmos 3, 8, Salmo 3, versículo 8, também o Salmo 62, logo no versículo 1, e, se quiserem, até em Apocalipse 12, 10, revela-nos essa soberania de Deus tão bem no anúncio daquela voz que vem do céu e que diz: chegou a hora da salvação, do poder e do reinado do nosso Deus. É a hora de autoridade do seu Messias. Não é a minha, não é a tua. A salvação é determinada por Deus. E nem as minhas palavras, o que é que eu vou dizer agora? Declarando que eu sou salva, mudam coisa nenhuma. Uau! Só Deus, só a palavra de Deus mesmo é que muda as coisas. Não é a minha. Não são as minhas declarações, não é? Ai. Amém. Graças a Deus por isso, não é? Nós imperfeitos que somos, imagina as declarações que nós dizemos de vez em quando. Imagina que o meu futuro dependia das minhas palavras. Eu estava tramada, Stella, tramadinha. E eu. Mas Jonas, divinamente inspirado, não é? Ele então faz esta verdadeira declaração de que a salvação pertence ao Senhor, no versículo 9, nas nossas Bíblias. E aqui encontramos a resolução e a ênfase do texto, não é? E agora, já entendemos isto e a partir daqui nós entendemos o quê em relação a Cristo, em relação à sua pessoa e em relação à sua obra, não é? A famosa conexão com o Evangelho de Cristo Jesus. Jonas foi para o abismo, correto? Mas ele morreu? Não, Jonas não morreu. Porquê? Porque Deus tirou-o de lá. Nós lemos isso no versículo 6. A misericórdia de Deus estava sobre ele. O peixe foi a misericórdia de Deus.
Então, qual é o sinal de Jonas que Jesus se refere em Mateus? Que nós já falamos nos outros episódios. Qual é? Qual é esse sinal? Jesus desceu à sepultura, mas Jesus ficou lá? Não, Jesus não ficou lá. Aqui está a diferença entre Jonas e Jesus. Jonas não morreu, mas Jesus morreu. E Jesus morreu no lugar de Jonas, no lugar dos marinheiros, no lugar dos ninivitas e de todos os que creram no Antigo e no Novo Testamento. Este é o sinal de Jonas. Jesus desce à sepultura, mas não ficou lá. Né, Adelaide? É isso. E nós estamos a usar de apoio o livro do Stuart Olyott para os nossos Verdade. estudos aqui. Uhum. E neste capítulo, não é, que se chama de joelhos, não é? Olyott faz ênfase à oração. E ele faz algumas perguntas. Ele pergunta: tu oras? Será que nós temos que ser forçados a orar? Situações difíceis? Será que são as situações difíceis que nos levam a dobrar o joelho e a orar? Como doença, como luto, como um desemprego? O que é que nos está a levar a orar? Pois é bom que pensemos, não é? Vai ser preciso uma tempestade enfurecida a ameaçar acabar contigo para tu acordares e perceberes que tudo em ti, tudo na tua vida depende de Deus. É muito interessante, não é? Que esse livrinho do Stuart Olyott que nós estamos a usar, ele utiliza como subtítulos, ou melhor, como títulos de cada capítulo do livro, posições, não é? No primeiro capítulo, Jonas estava de costas, depois passa a estar de joelhos a orar, depois vai estar em pé e depois vai estar assentado. É muito interessante a maneira como ele aplicou, digamos assim, a postura do homem. Sim. Não é? Então, lembrem-se de facto, como a Marcela disse, que temos esse apoio do livro do Olyott, mas depois de terem feito o vosso trabalho, nada de cortarem caminho, ir logo para os finalmente, como dizia o senhorzinho Malta, não é? Quanto às aplicações, agora que já encerramos a parte da interpretação, como a Stella estava a dizer, fazendo essa ligação com Jesus, não é? O que é que nos diz então o texto acerca de Deus? É a primeira pergunta de uma boa aplicação. Não é acerca de nós, é acerca de Deus. Já vimos então que Deus é misericordioso e é um poderoso, soberano Salvador. Quem lhe pertence? Pertence-lhe mesmo. Voltas das costas? Não penses que é assim que tu escapas. Como diz o autor do livro nos subtítulos, eu estava a falar nisso agora mesmo, não é? Se primeiro estavas de costas, agora é bom que fiques de joelhos. E isso é uma excelente coisa, porque o grande objetivo de um cristão deve ser não pecar, não é? Claro que sim, nós não queremos pecar, mas pecamos. Olá, se pecamos, infelizmente, somos todos muito inconstantes. E se tu és cristã, lembra-te disto. Somos desobedientes, sim. Somos arrogantes, queremos ser autossuficientes, queremos ser imediatistas. Lembram-se da solução de Jonas? Atirem comigo ao mar e isto, a coisa resolve-se de uma vez. Nós viramos as costas para Deus, ficamos ansiosas. E porquê? Porque em vez de o buscarmos em oração, falarmos com o nosso Deus, por favor, Ele está sempre disponível. E reconhecermos o quão misericordioso Ele é, não, nós afastamos dele, nós fugimos, até porque muitas vezes o nosso pecado envergonha-nos, não é? E nós preferimos voltar as costas. Porém, a verdade é que nós não podemos fugir dele. E ainda bem. Ainda bem. É Ele quem nos busca incessantemente e nos livra das nossas profundezas, das profundezas do nosso pecado. Não é, Stella? É verdade. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele é misericordioso, ao ponto de... Como é que acaba este capítulo, Adelaide? Versículo 10. O versículo 10 apresenta-nos um novo cenário. É isso. Mas para Deus não é um novo cenário, porque Deus, lá no capítulo 1, queria que Ele fosse para leste, para pregar, e então Ele vira as costas, acontece tudo o que acontece, Deus manda um peixe, não é? Para o engolir. E o capítulo 10, como é que é? Deus, o Senhor, Deus, deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Não dá para fugir. Deus coloca-o no lugar onde ele tem que ir, aquilo que ele tem que cumprir. Isso mesmo. Então, é isso, não adianta fugir. Deus
tem um propósito para as nossas vidas, mesmo que a gente tente fugir, mesmo que a gente tente desobedecer, tentar fazer pelas nossas próprias mãos, não vale a pena, porque não adianta fugir de Deus. Ele está sempre atrás de nós, como tu disseste, sempre buscando-nos, sempre de braços abertos para nos receber. E porque Ele nos ama e porque Ele enviou o seu Filho amado, precioso, que desceu ao abismo, mas lá não ficou, Ele fez isso para que nós possamos viver, para que nós possamos orar, para que nós possamos agradecer e nos arrepender e até obedecer, ainda que em imperfeição aqui, porque nós vivemos neste mundo, ainda lutamos contra o nosso pecado, mas nós podemos, através de Cristo, olhar para o perfeito Cristo. Nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito e para a eternidade com Ele. Por isso é que nós não só oramos, mas vivemos em arrependimento e obediência imperfeita, sim, mas real, em nossos corações, dia após dia após dia. Realmente. E se formos ler outras referências que existem, referências cruzadas à passagem que nós tivemos a estudar hoje, por exemplo, encontras lá em Oseias 14:2, em Hebreus 13:15, tu vais ver, se leres essas referências, que é para aí mesmo que essas referências apontam. Deus quer santidade. Deus quer santidade. Mas Ele não quer só sinais externos de santidade, não é? E Ele detesta sacrifícios frouxos, legalistas. O odor dessas libações não lhe agradam. Deus quer o teu coração todo, minha irmã. Ele quer toda a tua contrição. Ele quer toda a tua adoração. E quer que faças como Jesus disse à adúltera. Vai e não peques mais. Porque ela mesma estava numa condição em que poderia ter sido condenada. Ela merecia ser condenada. Alguma de nós fica bem sendo adúltera? Ela merecia aquela condenação. E Jesus poupou-a, estendeu misericórdia para com ela. Mas disse-lhe o quê? Vai e não peques mais. Então, a nossa preocupação tem sempre de recorrermos de imediato a Deus, sempre que reconhecemos que estamos de costas voltadas para Ele. Temos sempre o recurso da oração. O nosso Deus está sempre disponível para escutar um coração contrito, para enxugar as tuas lágrimas, para estar contigo nesse tempo e para te resgatar. O bom pastor persegue uma das suas 100 ovelhas, se é essa que escapa. Ele não te vai deixar fugir. Por isso é bom voltar-te para Ele. Voltar-te para Ele e pedires mais santidade, mais obediência, um coração puro, mãos limpas, para o servires como Ele quer que tu sirvas. Há mais vida depois dessa tua recusa de teres voltado as costas. Há mais vida à tua espera. Bom, já acabei a pregação, agora ficamos por aqui. Toca o ecrã e recebe a minha... Não, por aqui ficamos de facto. Para a semana estamos de volta, mas para não perderem mesmo nada, lembrem-se de ativar as notificações do YouTube, clicarem no tal sininho, até lá partilhem este vídeo, ponham um like que nós gostamos, subscrevam o canal, vão visitar-nos também no Instagram, nós estamos lá, deixem os vossos comentários, se tiverem sugestões, se tiverem perguntas. E não percam a continuação deste estudo do livro de Jonas. Nós ficamos aqui à espera. Deus vos abençoe. Até breve, se Deus quiser, aqui no Cordão de Rabo. Até breve. Tchau.